Bem, acho que a gente já está ao vivo aqui então, pelo Facebook da ISCOM Rio. Perdão, pessoal, aqui pelo... Tá complicado aqui esse enquadramento, porque acabou de quebrar aqui o pedestal do celular, então estou tentando aqui ajustar. Não sei o que fazer da minha vida, socorro. Bem, então vai ficar assim, porque senão vai ficar cortando para bocado. Deixa eu ficar mais perto aqui. Infelizmente vocês vão pegar esse meu pior ângulo, de baixo para cima. Mas o que importa é a gente ouvir o bagulho. Bem, então enquanto o pessoal chega aí no Facebook da ISCOM Rio, vamos cantar um pouquinho enquanto o pessoal não chega. Jayaradhamanava Unjabihari Jayaradhamadava Unjabihari Jaya Gopi Janavalava Girivaradari Jaya Gopi Janavalava Girivaradari Yashodanandana Vajajanarandana Yashodanandana Vajajanarandana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari. Então, bom dia a todos, Hare Krishna, eu me chamo Shri Chaitanya Dasa, sou discípulo de Chandramukha Swami, sou residente, faço parte da administração aqui do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga em São Paulo, e agradeço aqui o convite do Prabhupada Vyoma, da ISCOM Rio, de poder estar fazendo essa leitura hoje aqui do Srimad Bhagavatam. Então, aqui a nossa leitura de hoje vai ser do terceiro canto do Bhagavatam, o capítulo 12, que trata da criação dos Kumaras e outros. E o verso de hoje é o verso número 34. Mas, antes de lermos o verso, vamos entoar um mantra para reverenciarmos a Pessoa Suprema, que é esse Deus que está em tudo e que é Krishna, filho de Vasudeva. Então, por favor, repitam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Deixa eu ler o verso aqui. Kadachit dhyayata srashtur veda asans chaturmukhat katam srakshamyaham lokam samavetan yatha pura. Kadachit, certa vez, dhyayata, enquanto contemplava, srashtur, de Brahma, Veda, a literatura védica, asan, manifestaram-se, chaturmukha, das quatro bocas, katam, Sakshami, como criarei, aham, eu próprio, Lokan, todos esses mundos, Samavetan, reunidos, Yatan, como eles eram, Pura, no passado. Deixa eu só mudar minha conexão, está toda hora dizendo que está com conexão lenta, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Fui tentar melhorar a conexão, não deu certo, vai ter que ficar assim, espero que vocês estejam vendo bem. Então a tradução do verso é o seguinte: certa vez, quando Brahma pensava na maneira de criar os mundos, como no milênio passado, os quatro Vedas, que contêm todas as variedades de conhecimento, manifestaram-se de suas quatro bocas. Então vamos ler agora o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Assim como o fogo pode consumir toda e qualquer coisa sem ser contaminado, da mesma forma, pela graça do Senhor, o fogo da grandeza de Brahma consumiu o seu desejo do ato pecaminoso de fazer sexo com sua filha. Os Vedas são a fonte de todo conhecimento e, primeiramente, eles foram revelados a Brahma
pela misericórdia da suprema personalidade de Deus, enquanto Brahma pensava em recriar o mundo material. Brahma é poderoso em virtude do seu serviço devocional ao Senhor, e o Senhor está sempre pronto a perdoar o seu devoto, se por acaso ele cai do nobre caminho do serviço devocional. O Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 5, verso 42, confirma isso da seguinte maneira. Deixa eu só ver a métrica. Tá ok. Swapada mulam bhajata priyasya tyaktuvanya bhavasya hari paresha vikarma yakchot patitam katanchi dunoti sarvam hridisani vishta. Tradução seguinte: qualquer pessoa 100% ocupada no transcendental serviço amoroso ao Senhor, a seus pés de lótus, é muito querida pela personalidade de Deus, Hari, e o Senhor, estando situado no coração do devoto, perdoa toda espécie de pecados cometidos inadvertidamente. Nunca se esperava que uma grande personalidade como Brahma alguma vez pensasse em condescendência sexual com sua filha. O exemplo mostrado por Brahma somente sugere que o poder da natureza material é tão forte que pode atuar sobre todos, mesmo sobre Brahma. Brahma foi salvo pela misericórdia do Senhor, com pequena punição, mas pela graça do Senhor ele não perdeu seu prestígio como o grande Brahma. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, antes de comentar aqui o verso, o significado de Prabhupada, vou pedir as bênçãos e oferecer minhas reverências aos nossos professores e a todos os devotos Vaishnavas. Om Agyanati Mirandasya Gyanandjana Shalakaya Chakshuru Militam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha. Os meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o bálsamo do conhecimento, meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos e a ele eu presto minhas humildes reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthana Vishnu Bhaktivedanta Swami Tinam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Relendo o verso. Certa vez, quando Brahma pensava na maneira de criar os mundos como no milênio passado, os 4 Vedas, que contêm todas as variedades de conhecimento, manifestaram-se de suas 4 bocas. Hare Krishna. Vamos explicar o que está acontecendo aí, para quem caiu de paraquedas aqui na leitura do Bhagavatam. Então, alguém pode pensar assim, né? Brahma criou os mundos, né? Então o Senhor Brahma é Deus, né? Deus é quem criou o mundo, né? E não é. A gente, quando vai pesquisar, quando se começa a se assim, aproximar dos Vedas, né? E a gente pesquisa às vezes na internet, né? Geralmente as pessoas usam a internet para fazer pesquisa. A gente, sobre hinduísmo, né? Aí vê assim que o Senhor Brahma cria, Vishnu mantém e Shiva destrói. E a gente fica achando... Aí às vezes mostra como se todos estivessem no mesmo nível ali, os 3, mas às vezes fica aquela coisa, né? Então Brahma, de certa forma, é o Deus que cria, né? O Brahma é o Deus, assim. Mas não é bem assim. O que acontece é que, assim, existe um mundo espiritual, eterno, e Deus, na verdade, é Krishna. Ele está morando lá no mundo espiritual junto com as almas puras que estão lá. Mas como a alma tem livre-arbítrio, algumas almas têm o desejo de explorarem. E não tem como você explorar no mundo espiritual. Você serve, né? Assim, todos estão servindo uns aos outros. E aí, por isso, por conta desse desejo de explorar, precisa acontecer a criação material. Então, Krishna, ele continua brincando no mundo espiritual, tá lá eternamente com as almas, mas ele se expande, né, em Vishnu para poder criar os mundos materiais. E aí ele cria vários mundos, né, são vários universos materiais, e dentro de cada universo ele coloca um ser que vai ser empoderado para a criação secundária, que é criar as formas das entidades vivas e outras coisas. Isso, você vê se tem um outro pedestal de celular bem aqui? Eu acho que tem. Está muito ruim esse enquadramento aqui. Perdão, pessoal. Então o Senhor Brahma é essa pessoa que vai criar. O Senhor Brahma é um posto, né? Não é que existe só um Brahma. Como eu falei, cada universo tem um Brahma, assim como cada país tem um presidente ou rei, né? Depende aí
como é a política do local. Então, mas o Sr. Brahma, ele nasce em ignorância, assim como a gente nasce, assim, ninguém nasce sabendo nada, nasce literalmente na escuridão. E aí, pode ser esse outro, né? Ele nasce na escuridão, mas o que acontece? Ele ouve duas sílabas, que é tapa, significa austeridade. E aí ele entende, né? Ele intui, através dessas duas sílabas, que ele precisa fazer austeridade, assim, sentar e meditar. E ele faz isso, ele senta e medita durante muito tempo, e aí por conta da sua meditação, agora vai ficar melhor, por conta da sua meditação, Krishna fica satisfeito com ele, e ele consegue ver Krishna se revela a ele, revela o mundo espiritual, revela todo o conhecimento espiritual, e aí que tá, né? Então, e aí dá essa função para o Sr. Brahma de gerar descendência, né? Gerar progenie. E aí nisso, como é que ele gera, né? Se não tem nenhum ser feminino, ele gera do seu próprio corpo. Então o Sr. Brahma, por conta de Krishna, né? Krishna dá poder para o Sr. Brahma de gerar seres do seu próprio corpo. E ele vai gerando seres e pedindo para que esses seres o ajudem, né, a povoar o universo. Primeiro ele gera 4 seres, que são os 4 Kumaras, são 4 garotinhos, assim, eles recebem a bênção de permanecer a vida inteira como crianças. E quando o Sr. Brahma pede para que eles, né, gerem progenie, eles falam assim, a gente não quer, né, a gente quer ficar sendo criança, a gente não quer, né, ter filho e ter uma vida familiar, a gente não quer isso. O Sr. Brahma fica bravo, assim, porque eles não aceitaram, e aí da sua ira, do meio da testa, nasce Rudra, que é um aspecto de Shiva. E aí ele faz o mesmo pedido para Rudra, olha, por favor, gere descendentes, né? Aí falou assim, tudo bem, é para já. E aí Rudra começa a se multiplicar em vários Rudrinhas, vários Rudras, ele também tem sua potência, mas como é um aspecto de Shiva, e Shiva é responsável pela destruição, ele começa a destruir tudo. Então o Sr. Brahma fala assim, para tudo, pelo amor de Deus, né? Vocês vão até me destruir. Para um pouquinho, medita lá nos Himalaias, quando for a hora da destruição eu te chamo, tá bom? Então o Sr. Brahma está lá esperando agora, né, o momento de destruir tudo. E aí ele começa a gerar de várias partes do corpo dele, vários sábios, e também ele gera um ser feminino, que é Vaki. E aí o que acontece é que ele fica admirado, assim, com a beleza desse ser feminino que ele gera, que ele cria, e se sente atraído sexualmente por ela, né? E os seus filhos percebem desse desejo sexual, né? Os sábios que ele tinha criado percebem esse desejo sexual de Brahma e criticam o Sr. Brahma, né? Com muito respeito, né? Porque, assim, como é isso, né? O Brahma é o ser mais elevado, né? Imagina, para você receber essa função de criar um universo, não é pouca coisa, né? Tem que ser o ser mais elevado. Como é que ele cai nisso, né? Então, os sábios reprimem o Sr. Brahma e ele fica muito envergonhado com aquilo e ele, assim, troca de corpo, ele abandona o próprio corpo. No verso passado, como é que ele fala? É isso, vendo todos os filhos Prajapatis orando dessa maneira, Brahma, o pai de todos os Prajapatis, ficou muito envergonhado, imediatamente abandonou o corpo que tinha aceito. Mais tarde aquele corpo apareceu em todas as direções com um perigoso nevoeiro da escuridão. Então ele destrói aquele corpo e gera um corpo novo, assim, porque ele entende que, assim, meu Deus, realmente esse corpo aqui está impuro, né? Eu tive esse pensamento impuro. A gente não deve tentar imitar, porque a gente não tem capacidade de trocar de corpo, né? De eliminar o nosso corpo impuro e gerar outro corpo, mas a gente pode trocar a nossa mentalidade pura, né? E o certo é fazer isso mesmo. Se a gente tem algum pensamento, alguma ação que não é legal, alguma fala que não é legal, a gente pode se retratar
né? Mentalmente a gente pede perdão a Krishna, né? Por ter cometido aquela falta, aquela ofensa, ou pede perdão para a pessoa, né, que foi afetada, que a gente pode ter ofendido. E retrata, assim, a gente muda o nosso corpo mental, muda a maneira de pensar que fez a gente ter cometido aquela falha na primeira vez logo. Então é mais ou menos isso. Tá? Então isso acabou de acontecer e agora ele pode dar continuidade à criação, até mesmo porque ele está com o corpo purificado. Então agora ele vai emanar os 4 Vedas, porque o Senhor Krishna, quando ele ilumina o Senhor Brahma, ele passa o conhecimento dos Vedas para ele. O Senhor Brahma também tem a visão do mundo espiritual e a visão da criação anterior, para ele poder assim, ter uma referência para criar. Imagina, não tem nada, ele falou assim, cria aí. Ele falou, pô, mas sei lá, criar o quê, né? Ele dá uma referência aí. Por isso que ele fala assim, certa vez, quando o Brahma pensava na maneira de criar os mundos como no milênio passado. Milênio aqui não são 1000 anos da nossa contagem de tempo, tá? Milênio aqui está sendo, em outras palavras, é uma vida de Brahma. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que para a criação do mundo material, Krishna se expande em Vishnu? Então o que acontece é assim, Vishnu imagina um ser gigantesco, não tem como imaginar, mas existe, tá? Um ser gigantesco. Cada vez que ele expira, de cada poro do seu corpo surge um universo. Cada vez que ele inspira, esses universos são reabsorvidos. Para ele, esse tempo é assim, né? O tempo de uma respiração é muito curto, mas para quem está vivendo naquele universo é muito tempo, né? Esse tempo da inspiração, expiração, é uma vida de Brahma, que para a gente assim, é uma quantidade absurda de tempo, assim, né? É ridículo falar assim, bilhões de anos, muito tempo. Então a criação é cíclica, né? Cada vez que ele expira, os universos são criados, e aí tem um Brahma novo que vai criar e tudo, e depois, quando ele inspira, os universos são reabsorvidos e o Brahma morre, e aí surge um outro Brahma na próxima respiração, e por aí vai. Por isso que fala, o Senhor Brahma pensou em como criar, como no milênio passado, porque ele não cria a primeira vez. Esse mundo aqui, sei lá, está sendo criado e destruído repetidamente, desde sempre, eternamente, assim, não tem contagem de tempo, né? É eterno. Bem, então, daí, entrando no significado de Prabhupada, ele fala sobre que o fogo, ele consome tudo, e assim não, o fogo consome, ele queima as coisas, é o que ele faz. E disse que também, então dessa maneira, a grandeza de Brahma, né, acionou um fogo assim, simbólico, né, de consumir esse desejo pecaminoso dele, né? Então a grandeza de Brahma, de qual é a grandeza de Brahma? De ter assim, sido instruído pelo próprio Krishna e de estar tentando seguir aquelas instruções, né? Isso aqui é importante, a gente está tentando seguir aquilo. Até na Bhagavad Gita eu lembrei aí com esse caso de Brahma, que tem um verso que fala que mesmo que a pessoa cometa um ato assim, considerado um ato muito errado, um ato hediondo, se ele se mantém, se ele tenta se retratar e se mantém servindo Krishna, ele é considerado uma pessoa imaculada, né? Depois você dá uma olhada, entra na Iskon Rio, acho que às vezes ele fica com um defeito, não mostra direito. Só para confirmar se está tudo bem. Tá? Então é isso que a gente tem que fazer. Então qual é o fogo que vai queimar, né, a nossa luxúria, a nossa ira, a nossa inveja, a nossa arrogância? É o fogo do serviço devocional, é o fogo da gente estar agindo segundo as instruções de Krishna. Lembrando também que Krishna, quando ele veio há 5.000 anos, o que acontece? Existem pessoas demoníacas nesse mundo. Dito que na primeira era, os seres demoníacos viviam em outros planetas. Na segunda era, os seres demoníacos vivem no mesmo planeta, mas em famílias diferentes. Na terceira era, foi quando Krishna veio, os seres demoníacos vivem no mesmo planeta e na mesma família. Tanto que a batalha de Kurukshetra é uma batalha entre primos. E nessa era atual, os demônios estão dentro da nossa própria mente, né? São essas tendências, né? De luxúria, de ira, de arrogância, de inveja, etc. E Krishna, quando ele veio, ele matou esses demônios. Mas como que ele faz para matar?
para matar esses demônios, que agora senão ele vai ter que matar todo mundo, porque todo mundo tem um anjinho e um diabinho dentro de si. Então a maneira que ele veio é uma maneira transcendental, na sua forma sonora, né, que é uma arma que a gente tem para queimar e para matar essas tendências, que é o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, cura tudo, Mahamantra. Não, estou brincando, né, pessoal? Você tem dor de dente, canta Mahamantra, não vai curar, né? Mas cura muita coisa, viu? Você está com raiva de uma pessoa, não fica alimentando aquilo, né? Canta Mahamantra, Hare Krishna, Hare Krishna, medita naquilo. Krishna, por favor, me ajuda a tirar essa raiva de mim. E aí você vai ver que passa, né? Se você está ansioso com uma coisa, por que eu estou ansioso? Mas deixa, eu tenho que confiar em Krishna. Krishna que vai dar o resultado. Medita no Mahamantra. Você está triste por uma coisa que aconteceu, né? Depressão, né? Foi o assunto da aula de ontem. Medita no Mahamantra Hare Krishna, você vai ver assim, por que eu estou preocupado com isso, né? Krishna está no controle de tudo, eu nem sou esse corpo, eu sou uma alma espiritual. Enfim, tá? Mas essa atividade, assim, o serviço devocional consegue queimar, né, os nossos demônios internos, as nossas más tendências. E aí Prabhupada fala, né, que os Vedas, esse conhecimento que é atemporal, né, e depois, inicialmente passado oralmente, depois ele é passado ali na escrita, por uma encarnação literária de Krishna, que é Vyasadeva. Então, os Vedas, primeiro foi passado pelo próprio Krishna, né? Porque quem que tem o conhecimento? É Krishna. A gente fala assim, por exemplo, você compra um liquidificador, ele vem com um manual de instruções para você saber como montar, como utilizar ele. E então Deus é assim também. Quando Ele cria o mundo material, Ele não espera que a gente entenda o que é isso aqui, o que a gente tem que fazer. Então Ele passa o conhecimento para o primeiro ser, que é Brahma, e inclusive uma das funções de Brahma é isso também, é passar adiante esse conhecimento. Não é só assim, gere filhos. Tipo assim, mas do que adianta gerar filhos ignorantes, que não têm conhecimento de nada e vão se perguntar por que eu estou sofrendo nesse mundo, né? Que Deus é esse que me põe aqui para sofrer e não tem conhecimento qual é a meta da vida nem nada. Não adianta. Então eu dito que para você ter filho, para você se casar, para você ser guru, para você ser um líder de Estado, você tem que ter a capacidade de libertar, de dar o conhecimento espiritual para que as pessoas se libertem, aquelas pessoas que estão sob a sua proteção, vamos dizer assim, né? Então, essa finalidade de Brahma, essa finalidade de criar filhos, gere filhos, mas passe a eles o conhecimento espiritual. Esse conhecimento vem descendo, isso a gente chama de Parampará. Então, de Krishna foi para Brahma, de Brahma foi para seus filhos, entre eles Narada Muni, de Narada Muni foi para Vyasadeva, Vyasadeva, Shukadeva Goswami, Shukadeva Goswami Maharaj Parikshit, e vem ali 5.000 anos de tradição até chegar em Srila Prabhupada, né, que nos trouxe esse conhecimento. Opa, agora dá para enquadrar ele aqui no Facebook. Né, na década de 60, né? Por isso a gente tem essa gratidão eterna por Srila Prabhupada, de poder dar a oportunidade para a gente se libertar desse samsara, desse ciclo de nascimentos e mortes. Que mais? Isso, então fala, qual é o poder de Brahma, né? Mas como que ele conseguiu se purificar? Falou, o fogo consome e o Senhor Brahma é poderoso. Ele falou, está até grifado aqui no meu livro, alguém grifou, Brahma é poderoso em virtude do seu serviço devocional ao Senhor, e o Senhor está sempre pronto a perdoar seu devoto, se por acaso ele cai do nobre caminho do serviço devocional. Aquela coisa, mas ele perdoa, mas se você tem que ter aquele sentimento de arrependimento e a vontade, a determinação de tentar não pecar mais, né? Eu acho que até o Senhor Chaitanya fala isso, né? Quando ele dá misericórdia, né, para duas pessoas muito pecaminosas, que é Jagai e Madai, eles matavam, roubavam, abusavam, eram pessoas terríveis assim. E ele dá misericórdia porque o seu devoto, né, Nityananda, pede misericórdia por eles. E ele dá, depois que eles pedem perdão para o devoto Nityananda, porque eles tinham ofendido o Nityananda, e o Nityananda perdoa. E ele dá essa misericórdia, sim, para eles, mas fala assim, mas não pequem mais, agora vai, não pequem mais. Eu acho que Jesus tem um trecho que fala assim também, né? Eu não lembro, eu não sou muito conhecedor, né, da Bíblia,
Mas sei que tem um trecho de alguma pessoa pecaminosa que Jesus perdoa e tal, fala assim, agora vá, mas não peque mais, né? Eu acho que a mulher adúltera, alguma coisa do tipo. Então é isso, né? Essa determinação de não, assim, a gente tem que se arrepender e se determinar a melhorar e não cair mais naquela... Então, isso, quem trouxe o Maha Mantra, obrigado, isso com o Rio. Sr. Chaitanya, né, que eu acabei de citar o Sr. Chaitanya aqui, mas nem todos o conhecem. É dito que o próprio Deus vem para o mundo material algumas vezes. Deus é Krishna, e Krishna, não é que o único nome é Krishna, tá, pessoal? Deus tem infinitos nomes. O Deus que o pessoal chama de Alá, né, é Krishna também, o que chamam de Jeová é Krishna, o que chamam de Jah é Krishna, só tem um Deus. Agora ele tem vários nomes e tem várias formas também. Ele tem a sua forma original, que é Krishna, que a gente vê ali, está ali dando as bênçãos ali, acima de Prabhupada. Mas ele tem outras formas também, ele pode vir na forma que ele quiser. E de tempos em tempos ele vem para o mundo material quando precisa, sim, quando tem muita religião, né? Ele vem para poder restabelecer a religião, para proteger os devotos, para acabar com as pessoas que estão causando a irreligião. Então há 500 anos aproximadamente ele veio não nessa forma, né? Nessa forma meio enegrecida, azulada, com uma nuvem prestes a chover. Não, ele vem numa cor dourada. E ele vem com o nome de Chaitanya Mahaprabhu. Então ele veio trazer aqui, isso quando eu veio me lembrar, né, de comentar sobre isso, ele veio dar exemplo de como é ser um devoto, né? Porque quando ele veio como Krishna há 5.000 anos, ele fala Bhagavad Gita, um texto super conhecido, tem muitas instruções ali, e fala constantemente sobre assim, seja meu devoto, né? Ele fala isso para Arjuna, que está sendo instruído por ele. Mas ele vê que as pessoas não conseguem praticar muito bem. Depois ele fala assim, eu vou como meu devoto para poder dar o exemplo. Então Chaitanya é o próprio Krishna disfarçado que veio sentir como é ser um devoto dele mesmo, entendeu? Então, e ele veio trazer um método para essa era, que o método para essa era não é meditação, né? É muito difícil meditar nessa era, não é sacrifício de fogo, não é, muito difícil também, né? Tem que fazer os mantras perfeitamente, não é mesmo a adoração, que a gente faz uma adoração que é muito simplificada em comparação com a adoração da era passada, né? Que tinha que ter muitos itens, muito rebuscados, sim. O método para essa era é o cantar do Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então foi o Sr. Chaitanya, essa encarnação, que na verdade a gente chama de avatar, porque ele não vem com carne, né, obviamente, não vem com corpo material, que veio trazer esse Maha Mantra Hare Krishna. Então obrigado, Iscon Rio, por me lembrar de comentar sobre o Sr. Chaitanya. É isso, então olha só o verso que Prabhupada cita aqui do Bhagavata. Qualquer pessoa 100%, agora tem que se esforçar para ser 100% ocupado no transcendental serviço amoroso ao Senhor, a seus pés de lótus. É muito querido pela personalidade de Deus, Hari, e o Senhor, estando situado no coração devoto, perdoa toda espécie de pecados cometidos inadvertidamente. Olha só, pecados cometidos inadvertidamente, não pecados premeditados, né? Porque, claro, se a gente canta os santos nomes, se a gente está ocupado de serviço devocional, isso purifica, Krishna perdoa os nossos pecados. Mas não é que eu vou pecar de propósito, falo assim, tudo bem eu pecar porque depois eu canto Hare Krishna, eu faço um serviço e Krishna perdoa. Não, os pecados cometidos inadvertidamente. E não é assim, eu vou, né, assim, vou lá fazer expiação, né, vou lá me confessar, vou lá um dia da semana cantar Hare Krishna para pagar os pecados. Não, então tem que ser uma coisa constante, 100% ocupado. A gente tem que estar procurando sempre lembrar de Krishna, nunca esquecer de Krishna. Por isso a gente, né, para ser iniciado na ISKCON, a gente tem que cantar pelo menos 16 votos de Maha Mantra por dia. E a gente tem que continuar cantando, né? Que a gente termina de cantar as 16 votos do Maha Mantra, a gente para de cantar. A gente tem que estar toda hora cantando, toda hora lembrando de Krishna. É procurar toda hora estar agindo em consciência de Krishna. Não em consciência do meu falso ego, mas em consciência de Krishna. Pensando sempre o que é melhor para a minha vida espiritual, o que é melhor para todos, como que eu posso servir Krishna, como que eu posso agir, servir o Guru, servir os devotos. Em cada momento a gente tem que sempre se perguntar sobre isso. E aí Prabhupada explica, né, como é que isso acontece. O Sr. Brahma, uma personalidade assim, a maior personalidade, como é que ele acontece isso, dele ter sido, né, tomado assim por um desejo sexual, pela própria
filha, de certa forma, assim, né? Um ser que foi criado por ele, então nesse caso assim, filha, e diz que isso é assim meio que um passatempo, faz parte de um teatro, né? Que Krishna coloca os personagens para agirem, para dar alguma lição. Então Krishna está mostrando como é forte a influência da natureza material, né? Desse desejo de você se assenhorear, que é o que faz a gente estar aqui, esse desejo de explorar, de desfrutar. Que imagina, é tão forte que isso pode acontecer, de um pai se atrair por uma filha, né? Como foi o caso do Sr. Brahma, de tão forte que é essa natureza material. Então a gente nunca pode achar que a gente está forte o suficiente, que a natureza material não pode nos iludir, né? A gente não pode achar isso. Prabhupada, mesmo quando ele cantava japa, às vezes ele chorava, certo? E certa vez os devotos perguntaram por que ele estava chorando, e ele falou: estou chorando para não, pedindo para Krishna, por favor, não me deixe ser iludido pela natureza material, não me deixe ser iludido por Maya. E quando os devotos falam assim: ué, Prabhupada, mas a diferença do Senhor para a gente é justamente porque o Senhor não cai em ilusão. Ele fala: mas é isso mesmo, eu não caio porque eu estou sempre pedindo, e vocês também deveriam estar sempre pedindo. Esse é o problema de vocês, vocês não têm medo da natureza material, vocês não têm medo de Maya, vocês têm que chorar como um filho que está desprotegido, chamando pelos pais. Imagina, a gente está caído assim num poço cheio de serpentes, né, de Maya, pronto para nos explicar. A gente está achando: Cristo me resgata daqui, pelo amor de Deus, né? Então esse é o amor, a gente tem que estar sempre muito atento, né? Precisa estar atento e forte, orar e vigiar, porque é isso. A gente nunca pode achar que não vou cair vítima da luxúria, ou da ira, ou da cobiça, ou da inveja, ou do qualquer coisa que seja, né? A gente tem que estar sempre lembrando mesmo de Krishna, sempre servindo mesmo Krishna, servindo os devotos, servindo, em última análise, todos são devotos, né? Então, procurando servir o mundo mesmo e tentar nos curar desse egotismo, desse falso ego, entendendo que o verdadeiro ego, que nós somos simplesmente servos de Deus, servos eternos, amorosos de Krishna. Bem, é isso. E é isso, a gente tem que agir assim, conforme os ensinamentos de Krishna, né? O Sr. Brahma recebeu diretamente de Krishna os ensinamentos dos Vedas. A gente que não tem Krishna diretamente para nos instruir, tem que usar Krishna na sua forma literária, que é o Bhagavatam, Bhagavad Gita. A gente tem que ser instruído pelo devoto, que foi instruído pelo devoto, que remonta ao próprio Krishna. Então é isso, a gente tem que procurar buscar esse conhecimento espiritual, buscar... Aqui Krishna fala, né? Ele fala: aprenda esse conhecimento espiritual. Como? Se aproximando de um mestre espiritual. Legal, que mais? De uma maneira humilde, faça perguntas relevantes para ele, tire suas dúvidas, mate os demônios das suas dúvidas, porque a dúvida vai te atrapalhar de seguir o processo. Você vai ficar em dúvida: mas será que é, será que não é, mas faz sentido, mas será que é só um ritual? Tira as suas dúvidas. Não é assim algo contrário à razão, a fé não é contrária à razão, são dois trilhos, de um tempo tem que ter as duas coisas. Não pode ser a fé cega, um sentimentalismo barato, né? E também não pode ser só razão seca. Não, tem que ter um equilíbrio dos dois, a gente tem que usar a razão. Então o Krishna fala: faça perguntas, tire suas dúvidas, e depois mostre sua gratidão servindo esse mestre espiritual. Tá? Então é muito importante a gente estar engajado, ocupado em serviço, procurar de alguma maneira servir os devotos, servir o templo, servir a missão de Prabhupada, tá bem? E pelo menos a gente está servindo, assim, tentando nós fazermos um devoto, que é nós mesmos, né? Cantando Mahamantra Hare Krishna, lendo as escrituras, procurando estar sempre junto dos devotos, nos inspirando no exemplo deles, nas qualidades deles, né? Oferecendo, né? Entendendo que tudo é de Cristo, oferecendo o nosso alimento, um alimento sem violência, um alimento lacto vegetariano ou vegano, oferecendo para Cristo, né? Então é isso. Tá bom, pessoal? Estou passando mais do horário aqui, o dia está corrido para mim hoje, mas é mais ou menos isso que eu queria comentar. Eu acho que eu não consigo ver quem está aqui no Facebook. Se vocês puderem dar um bom dia, um oi, alguma coisa assim, para eu ler o nome de vocês. A Marissa está ou esteve aqui, Hare Krishna. A Shirley também está ou esteve, Hare Krishna. Isso com Ria também. Lila Govina fez uma pergunta e fez alguns comentários e uma pergunta.
ele comentou assim, né? Se você não tem condições de fazer seus filhos devotos de Krishna, então não tenha filhos. Exatamente, o mestre de Prabhupada, o Guru de Prabhupada, ele foi um celibatário a vida inteira. E ele falava assim, eu não estou pregando celibato. Se eu soubesse que eu ia conseguir tivesse certeza que eu posso tornar meus filhos conscientes de Krishna, eu faria sexo 100 vezes, 1000 vezes. Então, é isso, né? Em outra passagem, a Lila Govinda está falando, em outra passagem, Jesus diz a Maria Madalena, e os teus pecados, que eu sei que são muitos, e os teus pecados, que eu sei que são muitos, estão perdoados devido à grandeza do seu amor. Então, pelo amor que a devota, né, Maria Madalena, sentia ali pelo representante de Krishna, né, pelo representante de Deus, que era Jesus, esse amor, né, essa devoção que ela tinha, fez com que ela se purificasse dos seus pecados, né? Exatamente isso. Lila Govinda falou, se Jagai e Madai se Jagai e Madai receberam misericórdia, então quem está em Maya é pior que os demônios, pois não recebem misericórdia de Krishna. Então, Lila Govinda, a misericórdia de Krishna é imotivada, é assim, né? A gente pode atingir a perfeição. Foi até o que o Prabhupada falou ontem, né? A gente pode atingir a perfeição através do nosso sadhana, que a gente, né, que assim, tentar praticar e se tornar perfeito, ou através de Kripa, da misericórdia de Krishna, a misericórdia de um devoto. Ali estava o próprio Krishna na forma do seu Chaitanya, ele quis na misericórdia. Bem, Jagai e Madai, tudo bem, eles estavam, a gente sabe que é um passatempo, né? Também hoje na aula do Bhagavata, Prabhupada comentou, né? Eles na verdade eram porteiros de Vaikunta que por conta de uma ofensa tiveram que vir aqui no mundo material como demônios, mas na verdade eram grandes devotos, né? Eram porteiros de Vaikunta. Então não é assim, né? E a misericórdia está sendo dada. Imagina a misericórdia maior do que essa, Lila Govinda. Quem quiser pode cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Imagina que misericórdia é essa. O que está impedindo, cada um de nós que está aqui nessa live, o que está impedindo a gente de se tornar um devoto puro, de se render completamente, de cantar com devoção? Quem está impedindo a gente de fazer isso? Ninguém, a gente mesmo. É o nosso desejo. Assim que a gente tiver um desejo ardente mesmo por Krishna, ele vai dar misericórdia. Agora a verdade é que o nosso desejo está dividido. A gente quer Krishna, mas a gente também quer explorar, quer desfrutar. É triste, mas é verdade, né? O Marcelo perguntou, então Brahma é na verdade um eterno recriador dos mundos? Não, Brahma é o criador do mundo. Não é que na próxima criação o Brahma vai ser a mesma pessoa. O Brahma é um oposto, entendeu, Marcelo? Por exemplo, a gente pode se tornar Brahma na próxima vida, assim, se a gente tiver uma vida muito perfeita. Parece que a gente tem que ter 100 vidas perfeitas para a gente ser elevado ao posto de Brahma e ter esse desejo, né, de certa forma assim, de controlar, né? Então é um devoto, não é um devoto puro o Senhor Brahma, porque ele teve algum desejo de controlar, e aí o Krishna falou, é um devoto avançado, mas tem desejo de poder, de controle, e vamos colocá-lo no posto de Brahma. Então a gente pode entrar nesse posto de Brahma também numa próxima criação, por exemplo. Então Brahma é o nome desse posto, entendeu? Brahma significa o posto do Criador do mundo. Então, em cada criação é uma pessoa diferente. Às vezes nem tem uma pessoa qualificada para esse posto. O que acontece? O próprio Krishna vem nesse posto de Brahma. Ele falou, por que eu vou colocar de Brahma nessa criação? Não tem nenhum devoto qualificado o suficiente para ser Brahma. Bem, tudo bem, eu vou me expandir, né? Como ele se expande de Krishna em Vishnu, então ele também se expande. Então vou vir como Brahma. E ele vem como Brahma às vezes. Ok? Espero que tenha ficado claro. João falou, Hare Krishna, ótima semana a todos. Ótima semana, João. Bem, acho que é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta ou comentário. Deixa eu só dar um bom dia a todos aqui no Instagram, que eu consigo ler o nome. Bom dia, Maharashtraya, João, Lila Govinda, Marta, Janete e Tati. Pelo jeito, o horário das 8 é melhor do que das 8h30, né? Porque às 8 horas tinha mais gente. E 8h30 agora já tem um pouquinho menos de gente. Então, vamos pensar se a gente vai fazer esses estudos ou não. Vamos meditar um pouco mais. Tá bem, pessoal? Então, agradeço a todos aqui que estão assistindo pelo tempo de vocês estarem dedicando o tempo de vocês para ouvir live, para ouvir sobre Cristo, ouvir o Srimad Bhagavatam. Tirem tempo de vocês também para cantar a japa, né? Muito importante, assim.
Se possível, separar 2 horas do dia, 1h30, 2 horas, 2h30, né, para cantar japa. Eu sei que na realidade de todo mundo, nem todos conseguem, mas tenta otimizar o tempo de vocês. Se vocês tiverem um tempo ali para cantar japa, canta, né? Medita no Mahamantra Hare Krishna. Pede para, acho que todo mundo aqui, ninguém é devoto puro, então todo mundo tem alguma impureza no coração. Pede para Krishna ajudar a tirar aquela impureza, né? Aquela raiva que você sente de alguém, sei lá, algum mau hábito que você quer vencer e não consegue, né? Pede para Krishna, tá? Medita no Mahamantra, pede isso. Aproveite seu tempo livre, não para ficar rolando a tela do Instagram, vendo vídeos de cachorrinhos e crianças no YouTube, no Facebook, ou coisa política. Não, usa seu tempo para meditar em Krishna, tá? Pedir para você se tornar um devoto puro, uma devota pura, perguntar como que eu posso ajudar, como que eu posso ajudar os devotos, como que eu posso ajudar o tempo, como que eu posso ajudar Prabhupada nessa missão de acordar todos, né? A gente está meio acordando, a gente está naquela cama, né? Meio acordando, meio não acordando, mas vamos tentar acordar de vez e ajudar todo mundo. Pessoal, vamos todo mundo acordar. Quanto tempo a gente vai ficar dormindo no colo da bruxa Maia, né? É uma canção de Bhaktivinoda Thakur, de Jago. Bem, pessoal, é isso. 8h47 já. Agradeço aqui a presença de todos, a companhia, o tempo e a paciência. Peço perdão por qualquer falha, por qualquer ofensa. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Hare Krishna. E todas as glórias ao nosso querido mestre Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Ótima semana a todos. Hare Krishna. Opa, onde é que finaliza aqui?